Os sensores nada mais são que elementos que vão fazer a leitura de determinados estados de funcionamento do motor para informar a injeção eletrônica em que condição que o motor está. Dentro desses componentes, né, existem componentes eletromecânicos, existem válvulas, existem o que mais, como eu posso dizer, elementos sensíveis, né, são componentes, são elementos sensíveis que vão fazer essa leitura para informar a injeção eletrônica o que está acontecendo com o motor. Como exemplo, né, de sensores, nós temos o sensor de temperatura de água, né, no caso, todo motor tem um sensor de temperatura de água que está lá instalado no sistema de arrefecimento, que vai informar para a central qual a temperatura desse líquido de arrefecimento, para que a injeção eletrônica saiba, ok, eu estou em que condição? Eu estou numa temperatura que é a temperatura normal de funcionamento do motor, ali entre 80 e 90, em alguns casos 100 graus. Ou eu estou na temperatura mais baixa, né? Tem 20 graus, 0 grau, 40 graus, né? Então, esse sensor de temperatura de água vai informar para a injeção eletrônica qual é a condição do líquido de arrefecimento, e daí a central eletrônica vai saber em que condição que o motor está. Se ele está na temperatura normal de funcionamento, né, que está ali entre 80 e 100 graus, ou se está na temperatura mais fria, ou até na temperatura mais alta, né, que daí no caso tem que começar a ter algumas restrições de funcionamento para fazer com que essa temperatura baixe, para proteger o motor, para que não quebre o motor. Então, assim como funciona, né, o sensor no caso de temperatura de água, vamos exemplos. Outro exemplo é o sensor de rotação do motor. A rotação do motor vai informar qual que é a velocidade com que esse motor está girando, e através da velocidade de giro do motor, a central eletrônica vai decidir, por exemplo, quando que ela vai aplicar o avanço de ignição, em que momento que ele vai ser aplicado, também o tempo de injeção, né, que é importante também, com o tempo a rotação do motor varia também o tempo de injeção. Então ela vai ter que aplicar, e quantas vezes que tem que abrir o injetor, se abre por mais tempo, abre menos tempo, e quantas vezes ele tem que ficar abrindo e fechando. Então a rotação do motor vai permitir com que isso aconteça, né? Outro exemplo seria a temperatura do ar, que é a temperatura do ar na admissão, né? Não é em outro lugar, é a temperatura do ar no coletor de admissão, porque através dessa temperatura do ar no coletor de admissão, será possível entender qual que é a quantidade de ar que está chegando no motor, né, que vai entrar no motor, não só com a temperatura de ar, mas também com a pressão dentro do coletor de admissão. Então, juntando esses dois fatores, né, o sensor de temperatura de ar e também a pressão do ar no coletor, é possível estimar, é possível saber, através de cálculos, né, qual que é a quantidade de ar que está entrando dentro do motor. Então, com essas informações, a central vai calcular, no caso, qual que é o ponto de funcionamento, e através do ponto de funcionamento, né, tendo ideia ali também, pegando os dados do acerto do motor, ela vai saber o quanto tem que aplicar para cada ponto, né, para esse ponto de funcionamento, em termos de avanço e quantidade de combustível, por exemplo. Então é assim que vai funcionar, no caso, essa parte do ar, né, esse controle do ar através da temperatura e da pressão de combustível. Outro exemplo, né, que a gente pode citar aqui é a sonda lambda. A sonda lambda é um sensor que tem um elemento sensível que está instalado lá no escapamento do motor, na parte de trás do escapamento do motor, lá no coletor, né, na verdade, no coletor de escapamento do motor. E esse sensor, a sonda lambda, ela vai informar a qualidade da mistura do ar, dos gases queimados, né? Então, através desse sensor, será possível ver se a mistura está com pouco combustível, com combustível que teve uma combustão completa, que todo o combustível que foi injetado queimou, ou está em excesso de combustível. Então, a sonda lambda vai fazer essa parte de comparação e vai entregar essa informação para a injeção eletrônica. E aí ela vai trabalhar para poder atuar, no caso, no motor ou não, né, dependendo da condição. Outro exemplo, pressão de combustível. Pressão de combustível também é muito importante para saber se o motor está entregando, né, se o hardware, né, que lida com essa parte de combustível está entregando a pressão de acordo com o que tem que ser, para que a quantidade de combustível que vai entrar, que vai ser injetado, né, dentro do motor, seja a quantidade de combustível correta. Pressão de óleo também é muito importante, a pressão de óleo para saber se tem uma quantidade, vamos dizer assim, se o funcionamento, né, a lubrificação do motor está acontecendo da maneira correta, e a gente tem essa informação através da pressão do óleo.